Olá, seja bem-vindo ao Seminário do Espírito de Profecia da Igreja Central do Gama. Mais uma vez nós estamos aqui com os nossos amados irmãos, especialistas, profissionais, estudiosos das Escrituras, não é? Dos nossos livros espirituais que tanto nos ajudam a passar essas últimas horas, né? Até a vinda de Jesus. Seja bem-vindo, Éder Rodrigues, psicólogo, a sua esposa, não é? A Vani Rodrigues, psicóloga, todos dois, né? Sempre contribuindo conosco na obra do Senhor. Nesse momento vamos orar, não é? Pedindo a presença do Santo Espírito para que esteja conosco e venha nos iluminar. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Paizinho querido, muito obrigado por esse dia santo, obrigado, Senhor, porque nós temos os teus servos que não olham para trás, que continuam prosseguindo, instruindo, estudando, para que possamos ter os nossos olhos abertos, possamos ser instruídos na verdade e ter uma vida plena. Plena para aguardar a vinda de Jesus, que em breve voltará. Pedimos a tua presença, ó Santo Espírito, para nos iluminar neste momento. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei você, mas eu acredito que sim. Já sofreu alguma crítica? E como você se sentiu? E quando essa crítica, ela feria a verdade? Você ficou triste, incomodado, não é? A gente procura logo buscar as respostas, não é? Para que haja justiça. Você sabia que os nossos profetas muitas vezes passaram por essas críticas, não é? Que muitas vezes até entristeceram, fizeram repensar, mas com o poder do Santo Espírito eles prosseguiram, ficaram firmes, porque quem combate a verdade, não é mesmo? E a palavra do Senhor, ela nos dá força para conseguirmos vencer todas essas críticas que cada um de nós podemos passar, como assim passou os nossos profetas. Inclusive, a nossa profetisa, né, do século XIX, Ellen White, não foi diferente. Ela que recebeu as instruções, a inspiração do Espírito Santo ao meditar na palavra de Deus e colocar em prática, quantas vezes ela não sofreu, não é mesmo? Mas Deus deu força e até aqui estamos nós, não é? Nos fortalecendo com as suas mensagens tão inspiradoras. O que seria, doutora Vani, crítica? Qual é o conceito de crítica? Para que nós possamos entender no aspecto espiritual mais tarde. Boa tarde, né? Então, é muito interessante, Suzy, sua pergunta, porque nós precisamos sempre refletir sobre um conceito, né? Quando nós queremos entender por que as pessoas se comportam de determinada forma, né? Então, assim, pensar sobre o conceito de crítica é muito importante para que a gente entenda por que as pessoas agem dessa forma, né? O que está por trás desse comportamento de criticar, né? Criticar o outro, de criticar a si mesmo. E nós podemos definir críticas pelo menos de 3 formas. Pode ser definida como construtiva, pode ser definida também como destrutiva ou também como um mecanismo de projeção. O mecanismo de projeção seria quando questões minhas, né, questões internas minhas, são projetadas no outro, ou seja, questões que me incomodam, inseguranças minhas, questões que eu não resolvi em mim, eu vejo no outro, e quando eu vejo isso no outro, isso me incomoda de alguma forma, e eu acabo criticando no outro aquilo que é meu também, né, que eu percebo em mim que me incomoda. Então a gente pode definir a crítica dessas 3 formas.
E é interessante nós também pensarmos que por trás do ato de criticar existem alguns objetivos. Quando a crítica é construtiva, existe um objetivo de melhoria do outro, né? Isso é muito comum, por exemplo, no contexto escolar, no ambiente acadêmico. É comum que as pessoas sejam criticadas por suas produções, né? Porque o objetivo no ambiente escolar, num contexto acadêmico, é de aprendizagem, que o outro melhore cada vez mais. Então aí a gente tem um exemplo de crítica construtiva, que seria com essa intenção de que o outro melhore, se aperfeiçoe. A crítica destrutiva, ela tem o objetivo de diminuir a imagem do outro, né? Muitas vezes a pessoa cresceu em um ambiente que é muito crítico, em que ela foi criticada por suas ações, que ela não recebeu apoio, encorajamento, e ela acaba reproduzindo isso em sua vida adulta, esse comportamento de estar constantemente criticando. Outras vezes, a pessoa, como eu falei antes, ela pode estar expressando um comportamento de projeção. Existem questões dela, né, que ela se incomoda, pode ser reflexo de uma autoestima rebaixada, e aí essa pessoa, ela critica no outro aquilo que, as vulnerabilidades que ela percebe nela mesma, suas próprias inseguranças, e muitas vezes o objetivo dela é diminuir o outro, né, para sentir-se melhor. Outras vezes eu vou atacar primeiro antes que eu seja atacada, então eu vou criticar para que eu não seja criticada, para que as pessoas não percebam minhas vulnerabilidades, meus erros, minhas dificuldades. E infelizmente muitas pessoas elas praticam a crítica, né, sem se dar conta de que existem essas motivações negativas, né, por trás do ato de criticar. Então fica aí uma reflexão para nós, né? Vamos pensar melhor o que está nos motivando a agir dessa forma, né? E nós não podemos esquecer que nós temos um adversário, Satanás, que ele trabalha exatamente com essa vulnerabilidade, porque o objetivo é desmerecer, né, o caráter de Deus, o caráter dos filhos de Deus, porque se eu tenho determinadas ações e elas são negativadas, quem é que vai crer na mensagem? Quem vai crer na verdade? Não é? O objetivo dele é colocar dúvidas e incertezas, porque no passado uma igreja iria ser edificada, não é? Então, e nós, como templo do Espírito Santo, caminhamos na verdade. Então ele vai ter aí essa estratégia para desmerecer, desvalorizar, para que venhamos cair no descrédito. Então, busquemos o Espírito Santo para que nós não venhamos ser esses agentes, né, utilizados por Satanás para desmerecer as pessoas, não é? Assim como nós tivemos e temos até hoje, não é? Com os profetas do Senhor. Queria trazer uma contribuição de um livro bem interessante para você que é crítico, que gosta de criticar, mas traz uma crítica que seja muito assim destrutiva. Tem um livro que é muito bom, chamado Comunicação Não Violenta. Ele é de Rosenberg e Marshall. Esse livro ele traz alguns pilares a cada capítulo e alguns deles trabalham em relação à observação, trabalha sobre o sentimento, trabalha sobre o pedido, trabalha sobre a questão da ajuda, né? A questão de observar a necessidade. Então, assim, quando você critica a vida do outro, qual a necessidade que você busca em relação a isso? Então, a gente observa que a Ellen Goldwhite, quando ela teve a visão pela primeira vez, isso foi no ano de 1844, era só uma adolescente, era só uma criança, que não tinha praticamente nem para o estudo, para muito se preocupar e criticar ela de uma forma tão assim intensa, com bastante não sei se é uma afronta, né, para cima dela e para a família dela. Então, assim, quando você critica alguém, você pode ter certeza que essa reação sua vai deixar alguma marca naquela pessoa, ou positiva ou negativa, mas
Isso você pode utilizar até nesse material, que é a comunicação não violenta, para ver se você está fazendo uma observação ou um julgamento, que seria uma avaliação dessa situação. Ok. Poderia nos falar quais foram os tipos de crítica que a serva do Altíssimo recebeu, sofreu? Assim, as críticas que Ellen White sofreu no tempo dela foram diversas. Ela praticamente, vou dar um exemplo da carne de porco, né? Até então, ela em 1844, quando recebeu essa visão, ela utilizava desse alimento, como no café, carne de porco, entre outros alimentos que são considerados nocivos. Ela utilizava sem perceber o mal que fazia para a saúde dela. Mas quando foi em 1863, ela teve a visão da reforma de saúde, né? O que deveria ser consumido, aquilo que a palavra de Deus está lá em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14, deixa claro, né? Então a gente tem um livro da Ellen White em relação que explica muitas coisas sobre saúde. Eu trouxe dois para vocês: Conselho sobre Saúde e Temperança, no qual temos que entender que é uma luz menor que ela trouxe para uma luz maior que a palavra de Deus. Aquilo que ela fala na temperança, sobre se abster de alguns alimentos carne, está praticamente lá em Levítico 11. Então, a carne de porco, por que ela é considerada uma carne impura, uma carne imunda? Mesmo que esse animal seja um animal que seja criado em lugares de cativeiro para levar para o abate, para ter consumo, como se a carne não tivesse o animal nenhum consumo de alimentos estragados, mas o porco por si só, o próprio tecido dele já é como se tivesse composto de vários parasitas. Então, assim, quando a gente consome um alimento que a gente não conhece, ele tanto por fora como por dentro, nós podemos correr o risco. E a palavra de Deus deixa bem clara que alimentos que podem ser consumidos e alimentos que não podem ser consumidos. Se Deus nos trouxe isso através dessa serva, né? Essa escritora, né? A Ellen White, onde explica aquilo que pode prejudicar ou aquilo que pode ajudar. Eu quero que vocês me entendam de que maneira. Tinha coisas que já estavam escritas no tempo dela, mas teve coisas que ela fez o quê? Uma melhora naquela informação que muitas vezes era vaga. E eu gostaria de comentar também, como você perguntou quais críticas foram feitas, né? E aí o Éder citou que foram feitas várias, e citou especificamente essa questão da alimentação, né? Que ela foi criticada de ser antiética, de ensinar algo e praticar outra coisa, né? Mas aí ele já esclareceu que a gente precisa entender em que tempo que ela tinha determinadas práticas, né? A partir de que momento ela recebeu luz e ela mudou suas práticas, seus hábitos alimentares, seu estilo de vida. Então, a gente precisa nós precisamos estar atentos ao contexto, né? De vida da pessoa, né? Então, toda vez que alguém for criticado, a gente precisa analisar em que tempo, em que contexto esse assunto que está sendo tratado foi tirado do contexto histórico, né? Foi tirado, a informação ela foi recortada, foi fragmentada. Então precisamos estar atentos a isso, né? Ela também recebeu outras acusações, e uma das acusações assim, mais acirradas, uma das críticas mais ferrenhas que ela recebeu foi de plágio. E essa é muito interessante da gente refutar, porque as pessoas que a criticavam na época eram seus contemporâneos, né? Muitos conheciam, alguns eram amigos dela, né? Até um certo ponto foram amigos, pessoas bem próximas que conviveram com ela. E as críticas que são feitas hoje são praticamente as mesmas críticas, né? Eles não mudaram. E o que acontece hoje? Os meios de comunicação, eles apenas se tornaram muito superiores, né, às formas de comunicação que existiam na época, e a informação hoje ela chega de uma forma muito rápida e a um número muito grande de pessoas, né? Então, uma informação distorcida, ela acaba gerando muito mais danos porque ela é repassada de uma forma
rápida, né, e de uma forma muito abrangente. E aí eu queria comentar sobre a principal crítica que ela recebeu, que foi a do plágio. E o que a gente pode dizer sobre o plágio, né? Na verdade, existia um estilo específico de escrita para aquela época. E aí você que está me ouvindo, né? Nós estamos hoje em 2025. Então, se você já teve a experiência de escrever, acredito que sim, né? Seja uma redação escolar, participou de um concurso, de um processo seletivo tipo Enem, né? Que tem uma redação. Ou se você já escreveu um artigo científico, você teve contato com uma forma de escrita que é muito rigorosa e que existem regras, né? Inclusive, por exemplo, se você for escrever um artigo científico hoje, você tem que colocar uma lista de referências no final. Todo autor que você citou no seu texto, você vai colocar lá no final na lista de referências. Toda informação que você colocar no seu artigo, você precisa referenciar de acordo com o autor tal, né? Se for uma citação mais direta, se você pegou e colocou e citou tal qual está na fonte original, você precisa dizer o número da página. Então existem regras bastante rigorosas para isso hoje. Aspas, né? Nota de rodapé. No século XIX, que era a época em que ela viveu, não existiam essas regras rigorosas que existem hoje. Então, o estilo de escrita daquela época era intertextualidade. E era um estilo que hoje nós chamamos de adaptação, né? Então, ela fazia uma adaptação e compilação. O que significa isso? Os autores, eles não precisavam usar aspas. As ideias que eram massivamente difundidas na época, não tinha necessidade de eu dizer a fonte, né, de eu dizer que aquele conceito era do autor fulano de tal, dizer número de página, nada disso, porque era um conhecimento massivamente propagado na época. Então era o estilo da época, isso não era plágio. Se você for pesquisar direitinho, você vai ver que ela não feriu as regras de escrita literária da época. E ela fez referência a vários autores, mas ela reescreveu, adaptou as informações de uma forma totalmente original. Deu ênfase a assuntos que eram discutidos na época, mas que não tinham aquela forma de ser percebida, aquela ênfase, né, aquele foco. Então, nada de plágio, na verdade. Quando a gente vai fazer uma análise profunda, nós entendemos que era apenas um estilo de escrita do século XIX. Uma das contradições também, né, que sofreu muito a serva do Altíssimo foi contra a questão financeira, não é mesmo? Alegava que ela era rica, não é isso? Isso. Você pode falar um pouquinho para nós? Antes de trazer essa parte financeira, é interessante, como ela comentou dos críticos, né? Alguns autores, assim, que você pode estar pesquisando, tem o J. Kellogg, tem o Dudless e tem também o Walter Ria. Tem o Edward Bellamy. Esse também. Então são alguns autores que trouxeram essas críticas voltadas ao plágio por conta de inveja, por conta que não aceitava uma adolescente adulta, praticamente, quase indo para essa transição da fase adulta, conseguir trazer tanta dimensão rica, né, em vários conteúdos. Então aqui eu estou com 2 deles, como já foi mostrado para vocês, mas através desse trabalho sobre a crítica, você pode pesquisar o livro dela sobre primeiros escritos e testemunhos seletos, que são de volume 1 ao volume 4. Trazendo para a parte financeira, tem um chamado Administração Eficaz, que você pode estar pesquisando também. A Ellen White, ela foi questionada por ela pegar recursos de bancos, pegar empréstimos e ficar devendo. Só que a obra dela começou dessa maneira. Não tem como crescer uma obra, pegar recursos numa obra grande e da noite por dia ter muito dinheiro. Então, assim, ela, onde pegava esse recurso do banco, ela praticamente trabalhava para produzir literaturas, informações, trabalhos que seria para um grande evangelismo, para que vocês possam entender.
E através disso, quando cresceu, ela recebeu muitos recursos, só que aí que está. Esses recursos que ela recebia, ela acabava ajudando na obra, através de pessoas que estudavam em faculdades, escolas, universidades adventistas. Ela ajudou bastante também a hospitais, clínicas. Se você vê que existe uma clínica com uma metodologia natural da Igreja Adventista, através dela também teve essa grande contribuição. Então, a rede adventista nem é algo local, mas é algo mundial, onde ela pegou até dinheiro emprestado na África e ela teve que o quê? Repor esses recursos, mas ela deixa algo bem importante como mensagem para a gente, que cada pessoa tem que ser fiel daquilo que tem como algo financeiro, né? Então, ela pede que cada um seja o quê? Mordomo daquilo que Deus concedeu para cada pessoa em relação aos recursos. Então, os recursos que ela pegava não se destinava a estar viajando para lugares como Miami, Maldivas, Ilha do Caribe, mas ela fazia o quê? O trabalho que Deus competiu para que ela pudesse fazer. Tudo isso que está sendo esclarecido, falado, está nos livros escritos por ela. Não é um ou dois livros. E tem você agora que está nos assistindo. Se você for crítico, né, daquele que é destrutivo, tenha você que a crítica, ela muitas vezes fala muito da gente. Por que a gente quer criticar outras pessoas? Porque ela está construindo algo que eu poderia também ter construído. Então, assim, as pessoas críticas, os críticos naquele tempo, criticavam ela porque não conseguia fazer aquilo que ela estava fazendo. E para trazer uma grande contribuição, eu quero que você entenda que aquilo que ela trazia como recurso era algo que, se não desse certo, era para se perder durante o tempo. Você vê que a Palavra de Deus é um best-seller, é um livro que tem praticamente quase todos os países do mundo. Então, os livros da Ellen White, se fossem livros que não fossem inspirados com teorias proféticas, trazido pelo próprio Senhor para a vida dela, para passar para cada um de nós, o livro poderia ser um livro de literatura, como qualquer livro que já se perdeu durante o tempo. Quem lembra de tal livro de Iracema? Só aqueles que estudaram filosofia, aqueles que estudaram praticamente sociologia, que vai falar de Karl Marx, Max Weber, mas alguém conhece todos os livros deles? Eu acredito que não, mas os livros de Ellen White, quem praticamente observa em relação ao que ela traz, não são coisas só do tempo dela, mas coisas para os tempos futuros, que são os nossos e que pode ser aproveitado. Coisas que edificam, não é? E que em nenhum momento está contra os princípios bíblicos. Ao contrário, tem-se respaldos bíblicos para isso, né? O Senhor apenas iluminou, né, o entendimento da serva, não é mesmo? Como Ele pode fazer com qualquer um de nós. O Espírito Santo, ele está aí para distribuir os dons. Basta nós buscarmos a Ele e saber de Deus o que Deus tem. E agora, para essas últimas horas, nós vamos ser sim. O Senhor vai renovar os dons espirituais para que a obra do Senhor se cumpra nessa terra. É falado também sobre a amalgamação, não é isso? Isso. Pode nos trazer mais alguma informação sobre? Isso é interessante. Quando a gente fala de amalgamação, você tem que entender que isso é algo bem delicado. Tanto que a mensageira do Senhor, que a gente chama de Ellen White, foi alertada até sobre um anjo para que pudesse não continuar com esse tipo de teoria, por conta de que era trabalhado naquele tempo em relação à questão da genética. O que seria isso? A gente chama de hibridização. A hibridização trabalha em relação à questão de pegar uma célula de um animal com uma célula de quê? De um humano. Eles estavam tentando fazer esse tipo de clonagem entre as próprias células humanas e células animais, e estava acontecendo algo meio que animalesco. Uma mutação que praticamente vinha um animal com o rosto de um ser humano. Estou dando um exemplo para que vocês possam entender. Algo como aberrações acontecia, e existia a questão também que não é do nosso tempo, mas coisas do tempos também antigos, levada à zoofilia, né? Então,
tentar fazer a prática da relação com o ser humano com o animal. Então, são experiências, são pesquisas que não tiveram uma continuidade nas teorias da Ellen White por conta de que a genética é algo muito sensível. Quando a gente fala de cadeia de DNA e RNA, nós trazemos praticamente genes do ser humano homem X e do ser humano mulher Y. O que eu quero dizer em relação a isso? Quando trabalha essa genética entre o homem e a mulher, vem uma criança carregando o gene do pai e da mãe. Agora, a amalgamação, imagina agora um animal de uma genética totalmente diferente da outra, sendo praticamente agora trabalhado essas duas genéticas, tendo essa amalgamação. Eles tentam, os pesquisadores, tentar fazer clones até hoje. Até um tempo atrás era a ovelha Dolly, né? Não teve um resultado positivo. Então, eles tentam fazer isso, só que tudo nesse universo, tudo nesse mundo, se não tiver permissão de Deus, não vai para frente. Avani, você pode nos falar um pouco sobre como ter acesso, não é, aos escritos, a esse material tão rico, não é, que nos foi deixado impresso? Nós temos as páginas impressas, não é mesmo? E qual o objetivo de Deus? Exatamente instruir em determinados momentos o povo, não é? A nossa geração. Quantos de nós não fomos restaurados em nossa saúde física, mental, espiritual, lendo os escritos, seguindo a lei da saúde, não é mesmo? A ciência do bom viver. Então, não tem como isso não ser inspirado por Deus, não é mesmo? Por quê? O mal não vai trazer o bem. Então, onde quais são as fontes que nós podemos encontrar essas maravilhas do Senhor? Então, o Éder citou aqui alguns livros, inclusive ele mostrou, né, para vocês, e aí talvez você tenha ficado com vontade de ler esses livros, né? E às vezes você pode até se perguntar, mas qual é a editora? Onde é que eu vou comprar esse livro, né? Será que é um livro barato? Aí eu queria dar uma boa notícia para vocês. Todos os livros, toda a coleção dos escritos de Ellen White estão disponíveis gratuitamente no site oficial da Igreja Adventista. E você pode baixar, fazer o download, você pode imprimir se você quiser para você ler, né? Eles estão disponíveis para todas as pessoas de forma gratuita. É claro que se você quiser adquirir, existem formas também, existe uma editora, né, em que esses materiais são vendidos, mas esses livros, especificamente os escritos dela, eles estão disponíveis de forma gratuita. E aí eu vou indicar aqui, eu vou citar 3 sites, mas vai ficar na descrição deste vídeo esses sites para você acessar depois. Então a gente tem o site whitestate.org, a gente tem o site ellenwhite.com e a gente tem o centrowhite.org.br. Esses 3 sites são sites oficiais. Além de você ter acesso aos materiais, né, para você baixar aí no seu computador, no seu celular, você também vai ter acesso a diversas informações. Inclusive, aqui nesses sites nós temos comentários, né, de profissionais, especialistas, pesquisadores, né, da área da teologia e de outras áreas também, em que eles vão refutar todas as críticas que foram feitas a elas, que são muitas, nós trouxemos aqui apenas as principais, né? Então vocês podem acessar e vocês vão ter acesso a informações muito relevantes. Uma outra forma aqui, de repente, você entrou, você teve acesso, mas ainda assim você ficou com dúvidas. Será que existe um meio de entrar em contato com essas pessoas, né, com os responsáveis pelos escritos atualmente? Porque esses escritos, existem pessoas, né, que estão ali sempre publicando, né, para que a gente continue tendo acesso. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo também 2 e-mails, né, que você pode escrever
e tirar sua dúvida. Você pode escrever para lá, fazer pergunta, você pode pedir alguma orientação. Então, o e-mail do Centro White e o e-mail do White State, eles vão estar aqui também para você fazer esse contato, tá bom? E aí, para finalizar, eu queria deixar com vocês a sugestão de 2 livros, e vamos deixar aqui também na descrição, que nesses 2 livros você vai ter acesso a informações muito relevantes sobre essa temática. Mensageira do Senhor é um livro atual e ele é muito relevante, em que é explicado por que ela foi uma profetisa, né? Quais são as características que estão relacionadas, e você vai entender todas essas questões, né? E um outro livro também super importante, que já foi traduzido para o português, é Ellen White e seus críticos. Esse foi escrito há 50 anos, mas continua super atual e relevante, porque ele traz a refutação a todas essas críticas, além de trazer todo o contexto de vida dela, né? E toda a obra dela. Então, acredito que você vai gostar muito de ler, né? Porque você vai aprender muito, muito mesmo. Bom, na simplicidade desse seminário, nós não podemos negar que muitas coisas maravilhosas nós podemos aprender, não é mesmo? Deus nos dá as ferramentas e nós devemos aproveitar para anunciar. Nesse momento agora, o Éder estará fazendo as considerações finais, e eu lembro a você de assistir com paciência, com um tempo, né, suficiente para que você possa meditar, né, buscar mais esclarecimento sobre tudo que vem sendo falado aqui, para poder também depois você testar o seu conhecimento, não é? Você vai responder um formulário que estará disponibilizado junto ali nas descrições, junto também com os campos em que você pode buscar essas informações, o centro de pesquisa, não é mesmo? Institutos. Você vai responder o formulário, não é? E ver o quanto você aprendeu, não é mesmo? E é claro, nós vamos ter sempre uma nova oportunidade. Queria deixar com vocês essa parte de crítica, no caso, né? Se for para ser um crítico, seja um crítico construtivo, aquele que some, aquele que pesquise. Você pode pegar a palavra de Deus e pegar o livro da Ellen White. Você vai ver que o livro da Ellen White tem algumas passagens que você pode comparar com a palavra de Deus. Você vai ver que é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E você vai ver que existe uma ligação, onde algumas informações que estão aqui se completam na palavra de Deus. Então, que você possa ser um crítico que venha pesquisar, somar. A crítica é fácil fazer, mas quando a gente traz problemas, várias coisas, temos que trazer o quê? Soluções. Se você me trazer uma crítica, eu vou te perguntar como que nós podemos solucionar essa crítica que você está me trazendo. Então, que a gente possa ser pessoas reflexivas, no qual a gente pode pegar várias teorias e entender o que pode ser colocado em prática. Eu tenho certeza que tinha coisas para aquelas culturas, mas tem muitas coisas que é para o nosso presente também. E aquilo que você pode colocar na sua vida, que vai te somar, que vai te ajudar, por que não abraçar? Abraça essa causa. Então, até o próximo quadro do Seminário do Espírito de Profecia. Agradeço ao Éder Vani por estar conosco e muito obrigada.